Tem um tipo de pessoa que você já deve ter encontrado em algum momento da vida, que não faz muito esforço para ser notada, não se explica em excesso, não corre atrás de aprovação. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, tem uma presença que você não consegue ignorar. Quando ela fala, as pessoas ouvem. Quando ela opina, as pessoas consideram. Quando ela está numa sala, a sala sente. E você se perguntou: o que essa pessoa tem que a maioria não tem? Não é arrogância, porque a pessoa não é arrogante. Não é frieza, porque a pessoa não é fria. É algo mais sutil e mais profundo do que isso. É uma espécie de solidez interna que não precisa de confirmação externa para se manter. E o que os estudos em psicologia social chamam de base segura interna é exatamente isso. A capacidade de se sentir suficiente, de se sentir estável, sem depender do retorno constante do ambiente para sustentar esse estado. Nesse vídeo, a gente vai entender por que essa qualidade é tão rara, de onde ela vem ou de onde não veio, e como ela pode ser construída, não de um dia para o outro, não com uma lista de comportamentos para performar, mas de forma real e sustentável. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devagar. Tudo muda. Esse é um espaço onde a gente entra fundo no que está por baixo, onde a gente não fica na superfície dos comportamentos, mas vai até a origem das crenças e dos padrões. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas raramente é respondida com profundidade. Por que algumas pessoas precisam tanto da aprovação dos outros e outras não precisam tanto? A resposta que os estudos em teoria do apego dão é muito clara. A diferença não está no caráter, na força de vontade, nem em nenhuma qualidade moral. Está na experiência emocional dos primeiros anos de vida, especificamente na consistência com que as necessidades emocionais foram atendidas pelos cuidadores. Quando uma criança tem suas necessidades atendidas de forma consistente e previsível, quando a presença do cuidador é segura e confiável, quando a expressão de necessidades é bem-vinda e não punida, o sistema nervoso dessa criança aprende algo fundamental. Eu posso confiar que minhas necessidades vão ser atendidas e, portanto, não preciso monitorar constantemente o ambiente para garantir isso. Isso é o que os pesquisadores chamam de apego seguro. E o que ele produz, entre outras coisas, é exatamente essa capacidade de se sentir suficiente sem depender de confirmação constante. Quando a criança não tem essa experiência, quando os cuidadores são inconsistentes, quando a atenção e o amor são imprevisíveis, quando a expressão de necessidades gera rejeição ou punição, o sistema nervoso aprende a operar de forma diferente. Aprende que o ambiente não é previsível, que a aprovação não está garantida, que você precisa trabalhar para consegui-la. E então se instala o que chamamos de hipervigilância relacional, a monitoração constante do ambiente buscando sinais de aprovação ou rejeição. Essa hipervigilância é o núcleo do que popularmente chamamos de carência. Mas carência é uma palavra que carrega julgamento, que sugere algo fraco ou errado na pessoa. O que de fato está acontecendo é muito mais preciso do que isso. É um sistema nervoso que foi calibrado num ambiente de inconsistência e que, portanto, continua buscando a confirmação que aprendeu que não está garantida. Entender isso não é uma desculpa para manter o padrão. É o ponto de partida para trabalhar o padrão de um lugar de compreensão em vez de autocrítica. Porque a autocrítica, como os estudos de Kristin Neff sobre autocompaixão, mostram com consistência, não muda comportamentos de longo prazo. Ela pode suprimir comportamentos temporariamente, mas não trabalha a causa. E então o padrão volta muitas vezes com mais força depois da supressão. O que muda de forma sustentável é o trabalho feito com compreensão e gentileza, não com punição e vergonha. Agora, vamos falar sobre algo que está diretamente relacionado a tudo isso. O que acontece quando você busca a aprovação de alguém que não te valoriza? Porque esse é um dos ciclos mais dolorosos e mais difíceis de sair que existem. Você está numa relação,
seja romântica, de amizade, profissional ou familiar, onde sente que o seu valor não está sendo reconhecido. E em vez de reavaliar a relação, você intensifica o esforço de provar o valor. Trabalha mais, está mais disponível, se adapta mais, cede mais, faz mais, na esperança de que em algum momento o esforço vai ser suficiente para gerar o reconhecimento que você está buscando. Mas isso raramente acontece por uma razão que os estudos sobre dinâmicas relacionais documentam bem. Quando você está numa posição de quem precisa provar valor, você está comunicando que o seu valor não é dado. E aí, a outra pessoa, mesmo que inconscientemente, começa a tratar esse valor como algo que precisa ser continuamente justificado. As demandas crescem, o reconhecimento diminui e o ciclo se intensifica. É importante notar aqui que isso não acontece necessariamente porque a outra pessoa é má ou manipuladora. Acontece porque dinâmicas relacionais respondem aos padrões que você traz. Quando você traz um padrão de quem precisa provar, a relação organiza em torno disso. Quando você traz um padrão de quem tem clareza sobre o próprio valor, a relação organiza de forma diferente. Isso não significa que toda relação vai ser boa só porque você mudou o padrão interno. Algumas relações estão estruturadas de formas que não funcionam independentemente do que você faz. Mas significa que a qualidade das relações que você atrai e sustenta muda conforme a qualidade da relação que você tem consigo mesmo, consigo mesma. E aqui está onde a filosofia estoica, especialmente o pensamento de Marco Aurélio, tem algo muito preciso a dizer. Marco Aurélio escreveu nos seus diários pessoais, que ficaram conhecidos como Meditações, sobre a importância de não colocar a paz interna nas mãos de nada externo. Ele era imperador de Roma, uma das posições mais poderosas que existiam no mundo antigo, e mesmo assim escrevia para si mesmo sobre a necessidade de não depender do reconhecimento, da aprovação ou das circunstâncias externas para se manter estável, porque ele entendia que tudo externo é variável, é incerto, está fora do controle, e que construir a paz interna sobre algo que você não controla é como construir uma casa sobre areia. Pode parecer sólido por um tempo, mas qualquer movimento do que está embaixo desfaz tudo. O que você controla, e apenas o que você controla, pode ser a base da sua estabilidade. E o que você controla é a sua própria perspectiva, as suas próprias escolhas, a sua própria postura diante do que acontece. Agora vamos falar sobre algo prático e concreto. Como isso se manifesta no dia a dia e o que começa a mudar quando a base interna vai sendo construída. A primeira mudança que as pessoas relatam quando começam a trabalhar esse padrão é uma leveza nas conversas. Quando você não está monitorando constantemente como a outra pessoa está reagindo, você consegue estar de fato presente na conversa. Consegue ouvir o que está sendo dito em vez de estar interpretando sinais de aprovação ou rejeição. Consegue responder ao que foi dito em vez de responder ao que você acha que a pessoa quer ouvir. E essa presença real, essa qualidade de atenção genuína, é algo que as pessoas sentem. E é exatamente isso que cria o que no começo desse vídeo chamei de presença que não se ignora. Não é uma técnica de comunicação. É o resultado natural de alguém que não está dividido internamente, monitorando e sendo ao mesmo tempo. A segunda mudança é na relação com o silêncio. Para quem está no padrão de buscar aprovação constante, o silêncio do outro é uma ameaça. Não respondeu ainda, algo está errado. Ficou quieto, está bravo. Não reagiu como esperava, não gostou. O silêncio dispara interpretações que rapidamente viram certezas. E então o comportamento de buscar aprovação se intensifica para desfazer o que o silêncio supostamente confirmou. Quando a base interna vai sendo construída, o silêncio começa a ser possível. Não imediatamente, não sem desconforto, mas progressivamente. Porque o silêncio começa a ser lido como o que frequentemente é: uma pausa, uma ocupação, um tempo de processamento. E não como evidência de rejeição ou de que algo deu errado. A terceira mudança é na qualidade das decisões.
Quando você não está decidindo com base no que vai gerar mais aprovação, você começa a ter acesso a um conjunto maior de opções, porque muitas decisões que antes nem chegavam a ser consideradas por serem potencialmente geradoras de desaprovação, agora entram no campo do possível, e com mais opções reais, as escolhas ficam mais alinhadas com o que você genuinamente quer e precisa. A quarta mudança, que é talvez a mais profunda, é na relação com a rejeição. Para quem tem base interna frágil, rejeição é catastrófica, porque ela confirma a crença mais temida, que você não é suficiente, que não é amado, amada, que não tem valor. E então você faz tudo para evitar a rejeição. Não se expõe, não arrisca, não pede, não se coloca. À medida que a base interna vai sendo construída, a rejeição começa a ser possível. Não agradável, não indiferente, mas possível. Você consegue ouvir um não sem interpretar como uma avaliação definitiva do seu valor como pessoa. Consegue não ser escolhido, não escolhida sem desmoronar. E com isso, você começa a se expor mais, a arriscar mais, a pedir mais. Porque o custo da rejeição diminuiu o suficiente para que a possibilidade de obter o que precisa seja maior do que o medo de não conseguir. Eu quero falar agora sobre algo que raramente é discutido nesse contexto, mas que é muito relevante: a relação entre buscar aprovação e criatividade. Quando você está orientada para a aprovação, você cria e se expressa dentro dos limites do que acredita que vai ser aprovado. Você antecipa uma resposta do ambiente e ajusta o que está fazendo para maximizar a probabilidade de aprovação. Isso limita profundamente o que você produz, porque a maioria das coisas mais originais e mais valiosas está fora da zona de conforto do que seria facilmente aprovado. A criatividade real requer a capacidade de ir para um lugar onde a aprovação não está garantida, onde a reação pode ser incerta ou até negativa. E quem não consegue suportar essa incerteza tende a permanecer dentro do território seguro do previsível e do aprovado, produzindo menos, arriscando menos, se expressando menos. À medida que a base interna vai sendo construída, esse espaço de criação se expande, porque você pode suportar a incerteza da reação sem que isso destrua o processo de criação. Você consegue fazer algo que não sabe se vai ser bem recebido e continuar fazendo. Consegue apresentar uma ideia que pode ser questionada sem que o questionamento destrua a confiança no que está fazendo. E esse espaço expandido de criação produz coisas que a versão orientada para a aprovação nunca chegaria a produzir. Vamos agora falar sobre algo muito concreto. Como você começa a trabalhar esse padrão na vida cotidiana? Não de forma dramática, não exigindo uma transformação imediata, mas de forma gradual e sustentável. O primeiro passo é desenvolver consciência do padrão sem julgamento. Ao longo do dia, quando você perceber o impulso de buscar aprovação, de se explicar mais do que necessário, de checar a resposta com ansiedade, de ceder para evitar desconforto, apenas note: aqui está o padrão. Não como crítica a si mesmo, a si mesma, como observação de algo que está acontecendo. Essa observação sem julgamento cria o espaço entre o impulso e a ação, onde a escolha se torna possível, porque você não pode escolher diferente daquilo que não está vendo. O segundo passo é praticar permanecer no desconforto relacional. Quando alguém está temporariamente insatisfeito com você, quando houve um desentendimento, quando há tensão numa relação, o impulso é agir imediatamente para resolver, para desfazer o desconforto, para voltar à aprovação. A prática é esperar um pouco, não de forma passiva ou indiferente, mas deliberada. Permanecer no desconforto sem agir no impulso de desfazê-lo e observar o que acontece. Na maior parte das vezes, o desconforto passa sem ação dramática de sua parte. A pessoa processa, o momento passa, a relação continua. E cada vez que isso acontece, o sistema nervoso aprende um dado novo. O desconforto relacional não é catástrofe. O terceiro passo é praticar expressar o que você precisa com clareza e sem desculpas excessivas. Começa com situações de baixo risco.
uma preferência expressa numa conversa cotidiana, uma necessidade comunicada diretamente, uma opinião mantida quando foi questionada. Cada vez que você faz isso, você constrói evidência de que é possível, de que a relação sobrevive, de que você sobrevive. E com o tempo, essa evidência acumulada começa a criar uma base que não depende do comportamento externo para se manter. Antes de fechar esse vídeo, eu quero te dizer algo que acho fundamental. O objetivo de tudo que falamos hoje não é se tornar uma pessoa que não precisa de ninguém. É se tornar uma pessoa que pode querer, que pode precisar, que pode se conectar de um lugar de plenitude em vez de déficit. É a diferença entre escolher estar com alguém e depender de estar com alguém para se sentir inteiro, inteira. Essa diferença muda tudo. Muda a qualidade das relações, muda como você se sente dentro delas, muda o que você consegue oferecer e o que você consegue receber. E ela é construída gradualmente com trabalho emocional real, com compreensão da origem dos padrões, com gentileza consigo mesma ao longo do processo, devagar, mas de uma forma que fica. Se esse vídeo chegou em você, o método Devagar Tudo Muda foi criado exatamente para acompanhar esse processo, de entender de onde vêm os padrões, de trabalhar as crenças que os sustentam, de construir uma relação mais sólida e mais gentil consigo mesmo, consigo mesma. O link está na descrição. Quando você estiver pronto, pronta, ele vai estar lá. Se esse canal faz sentido para você, se inscreve e ativa o sininho. Aqui toda semana tem conteúdo que vai na direção do que você está buscando. Eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.